Agora são 8h50. Vamos falar de mais carnaval. Desta vez, vamos falar do bloco Pagu. Olha só o nome, né? Já diz tudo, né? Feminista, maravilhosa, Pagu, delícia. Tá aqui a Mariana Bastos, fundadora desse bloco. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Conta pra gente primeiro como é que surgiu esse bloco Pagu e qual que enfim, a ideia de ter um bloco, né, que tem muitas mulheres, né? Uhum. Só na bateria, só pra gente começar. Quantas tem na bateria? 140. Olha aí, 140 na bateria. Mas vamos lá, conta a história com um pouquinho do bloco. Então, o bloco nasceu no finalzinho de 2016, né? Quando São Paulo estava abrindo os braços aí pro carnaval. A gente tinha, eu e a outra fundadora, que é a Tereza Menezes, a gente tinha uma vontade de criar alguma coisa, mas que não fosse um bloco qualquer, que fosse alguma coisa que tivesse um conceito próprio, enfim, que a gente pudesse falar de alguma coisa que fosse mais interessante do que simplesmente só sair, né? E aí a gente entendeu que a gente gostaria de falar sobre as grandes intérpretes, compositoras da música brasileira, mas conforme a gente foi pesquisando esse tema, a gente foi entendendo que o carnaval era um momento delicado para as mulheres, onde a mulher sofre muito assédio, muita violência, onde a gente podia, de repente, criar algo que ampliasse a participação da mulher no carnaval. Então, por exemplo, a gente criou uma bateria feminina. Até pouco tempo atrás, assim, em muitos blocos, até hoje ainda existe isso, das mulheres não poderem tocar determinados instrumentos, em outros blocos os instrumentos mais pesados, o surdo, enfim. Então a gente entendeu que era um espaço também onde a gente poderia tornar isso possível. E aí o bloco nasceu desse jeito e foi, né, ganhando essa bandeira mais, com essa conotação mais social, assim, digamos. E quais são os instrumentos que fazem parte? Surdo, caixa, repique, chequerê, rocaria e agogô. Tá, e aí as mulheres tocam todos, e vocês têm inclusive oficinas, né, para ensinar Sim. as mulheres. Sim, quando a gente entra a partir de agosto, mais ou menos, entre julho e agosto a gente abre as vagas da oficina. Então as mulheres podem entrar sem nunca terem tocado um instrumento e elas aprendem lá. Tem gente que está com a gente já desde o primeiro ano, né? A gente está indo para o nosso 4º ano, então tem gente que já está muito craque, e tem gente que entra e vai pegando e aprendendo, e todo ano a gente abre essa possibilidade. Esse ano a gente abriu essa quantidade de vagas que esgotaram bem rápido, assim, e a gente fica bem feliz por isso, porque tem bastante interesse das mulheres em ocuparem aí a percussão dentro do carnaval. Você falou que em uma semana, quantas que vocês conseguiram? Em uma semana esgotou. Menos de uma semana, na verdade. A gente abriu, a gente sempre solta via redes sociais. Sim. E então já tem um pessoal que tá dos outros anos que quer continuar, né? Então, esse pessoal ocupa, sei lá, 60% das vagas, mais ou menos, e aí depois 40% são de pessoas novas que ainda não tocaram, e é muito legal porque a gente vai, né, você vai percebendo que vai se formando uma teia, uma rede de pessoas que começam a se conhecer, que começam a participar da vida uma das outras e tal. Então, essa coisa do bloco, de ter uma bateria, de ter esse tema, né, das mulheres e tudo mais, você percebe que ele vai muito além da fronteira do desfile, sabe? Ele realmente ele transforma a vida de várias pessoas que estão ali. É muito legal de ver. Olha que bacana. E esse ano vocês saem às ruas num grande mar vermelho, é isso? Sim. Qual que é a simbologia aí? Fala aí. A gente nunca tinha feito algo com tema, né? Mas esse ano a gente resolveu pensar em alguma coisa, assim, e a gente entendeu que não, como que a gente vai pra rua? Porque a gente tem todo um conceito visual, né? Vamos trabalhar, como a gente vai trabalhar o carro, como a gente vai trabalhar a camiseta da bateria, como a gente vai trabalhar o figurino da banda. E a gente entendeu que o vermelho, ele é uma cor que permeia os universos particulares de cada mulher, assim, porque você tem... A gente passou 2019 aí infelizmente, com um recorde de índice de feminicídio. A gente tem, né, mulheres trans, cis, negras, indígenas, brancas morrendo violentamente todos os dias. A gente também tem a questão da menstruação. Então a gente acha que o vermelho ele está presente na vida das mulheres de maneiras diferentes. Então a gente quis trazer essa lembrança, digamos assim.
Agora você falou em transformação das mulheres que fazem parte, né? Que você falou que é muito mais além da própria rua, do próprio desfile e tal. Você tem alguma história assim que você possa contar, assim, de uma transformação? Ah, tem histórias muito bonitas. Tem uma história, por exemplo, de uma ritmista que é uma pessoa que tem alguma doença que tem uma coisa de perda de movimentos, por exemplo, então ela não queria perder os movimentos, então ela entrou no bloco e ela começou a tocar e essa doença meio que começou a regredir. Uau! A gente tem lindo. pessoas que passaram por violência doméstica, que estavam se sentindo muito sozinhas, sem saber o que fazer, e aí entram no bloco e encontram toda uma força, um As mulheres apoio, dão aquela... acolhimento, aquela exatamente. A gente tem pessoas que a gente busca, enfim, para criar protagonismo artístico, por exemplo. Então a gente, né, faz uma pesquisa de talentos periféricos. A gente busca proporcionar às pessoas, no geral, elas falam que o bloco transforma a vida delas sempre que elas entram, e cada uma tem uma história diferente para contar. Tem gente que começa toda uma história de amizade ali, nova, uma turma nova. Então são várias histórias muito bonitas. Normalmente, no final de cada ano, no final dos desfiles, as pessoas falam sobre isso, né? Trazem depoimentos, assim, e aí se revela várias histórias muito bonitas por trás do bloco, assim. Que legal. E escolha de Pagu, hein? Então, Pagu, a gente queria alguém que imediatamente remetesse a alguém que estava à frente do seu tempo, né? Alguém que tivesse... que representasse a busca pela liberdade, alguém que, né, que desafiasse os costumes tradicionais em busca de igualdade, enfim. Então, a Pagu, como era essa mulher multifacetada, talentosa e também muito, assim, que desafiava o padrão, né? Então a gente entendeu que ela poderia ser uma boa representante para dar nome ao nosso bloco. Que maravilha. Ela nasceu em São João da Boa Vista, mas viveu bastante em Santos, minha cidade. É verdade. É isso aí. E com esse convite, a gente vai fazer para vocês terça-feira, meio-dia, não é isso? Sim. Naquela emblemática esquina Ipiranga com a São João, vai estar lá o bloco Exatamente. Pagu, animando a festa do carnaval. E com Exato. isso a gente encerra o Jornal de hoje super em cima. Mariana, muito obrigada. Imagina, obrigada e excelente a vocês pelo carnaval, convite. hein? Obrigada. Um beijo. Um beijo, tchau, Falamos gente. aqui com a Até Mariana mais. Bastos, ela é fundadora do bloco Pagu.